Então, boa noite aos amigos, né? Estamos aí reunidos mais uma vez, mais uma sexta-feira. Na semana passada, a Marleninha e a Ana estavam aqui com a gente, né? Não sei se mais alguém esteve ausente, mas a gente conseguiu caminhar bem. Estamos lendo a última comunicação dos espíritos em condições medianas e uma comunicação muito interessante. Eu vou começar a transmitir a tela e vou fazer um resuminho aí para o pessoal que perdeu, para a gente entender o que aconteceu. É o caso de uma mulher chamada Anne Belvia, e a Ana, viveu uma vida honrosa, era portadora de virtudes, vivia de certa maneira bem desapegada, e, enfim, tinha muitas virtudes, né? Foi algo que a gente destacou na semana passada. Ela era uma pessoa que sabia perdoar, que soube bem sofrer a doença que acometeu ali posteriormente. E ela teve uma vida, assim, que a gente olha, que a gente, né, quando a gente analisa, quando o Kardec faz a introdução, a gente pensa, nossa, é um espírito feliz, né? Pelas características que ela demonstra ali, e de fato foi uma pessoa virtuosa, o próprio Kardec fala isso. Kardec que a conhecia, inclusive, desde sua infância, ela que veio a desencarnar, salvo engano, com 35 anos. Então Kardec a conhecia muito bem. E por isso especificamente pegou o caso dela, porque ocorreu algo interessante que eu vou explicar. E qual que é o problema que existe aí e por que a Ana, né, e a gente discutiu isso na semana passada, por que a Ana não está ainda nos espíritos felizes? Porque está nos espíritos em condições medianas, apesar de possuir diversas virtudes que Kardec elenca e ter passado por uma doença terrível e sabido bem sofrer, passou de maneira meritória por essa doença. Só que tinha um problema. A Ana, ela tinha uma preocupação muito grande com o bem-estar dos filhos. Então ela se preocupava demasiadamente em como os filhos estariam quando ela desencarnasse. Ela não era espírita, o próprio Kardec fala isso, mas ela já possuía em si as ideias espíritas, apesar de nunca ter estudado elas, e apesar de em nenhum momento as ideias espíritas, que ela teve sim contato, terem causado uma impressão muito grande em sua alma. Então ela não se preocupou muito com o espiritismo, nem a marcou em um primeiro momento na sua encarnação. E essa preocupação, o próprio Kardec vai falar, o problema dela na situação era, inclusive, até por causa de algo moral, né? Ela se preocupava demais da conta. Né? E foi algo que a gente falou, é normal com que uma mãe se preocupe com o bem-estar dos filhos. A gente sabe que tudo existe em um equilíbrio. E a virtude, ela reside exatamente nesse equilíbrio. No momento em que se passa desse equilíbrio, no caso dela, ela caiu por uma extremidade e o que está acontecendo é uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. Porque se Deus decreta, né, e de alguma maneira decide que ela há de desencarnar em tal tempo, com tal idade, é porque Deus sabe o que é melhor para a vida dela, inclusive para os filhos de todo mundo, né? Então, se Deus assim quer, assim devemos nos submeter à vontade dele. E ela, infelizmente, por esse desejo imenso de ver os filhos bem, né, e de se preocupar muito e pensar que ela era muito necessária para a vida deles, acabou se preocupando demais. E o que aconteceu? Quando ela estava prestes a desencarnar, o marido havia saído de casa para comprar algumas coisas, e ela não queria morrer com o marido fora de casa. Então ela se segura e se força a permanecer no corpo, e por causa disso ela ainda consegue sobreviver mais 3 meses após o momento em que ela viria a desencarnar. E olha que interessante, né? Então, pela vontade própria do espírito, ela conseguiu ainda restar por mais 3 meses na Terra, e 3 meses, inclusive, de dores atrozes, de muito sofrimento por causa da doença, e, enfim, não foram 3 meses bons. E esse é o grande enredo, né? Imagino que o que mais chamou a atenção do Kardec foi o que aconteceu, né? O fato dela ter conseguido permanecer, mesmo após ter ali o momento em que ela estava para desencarnar de fato. E aí o Kardec faz, aí, salvo engano, ela vem primeiro, e o Kardec começa a questioná-la um dia após a morte dela, e ela não se sentia ainda bem para falar sobre o sofrimento dela, nem muito menos da causa que gerou esse sofrimento, né, em outras vidas. E depois ela retorna um mês depois, já muito mais esclarecida, entendida dos seus erros, entendida do erro que a fez sofrer,
entendida principalmente do erro que ela cometeu, né, dessa falta de fé em Deus e desse desejo demasiado de ver os filhos bem. Basicamente é isso, né? A gente já andou metade, pode-se dizer assim, a gente andou metade da comunicação. E agora o Kardec quer saber sobre se ela pode, agora nesse momento, um mês depois da primeira evocação, falar sobre o passado que a fez sofrer tanto nessa encarnação. Ô João, você pode fazer a leitura para nós, por favor? Posso sim, só deixa eu encontrar aqui mais ou menos onde a gente estava. Beleza. Se alguém quiser comentar também sobre essa introduçãozinha aí que eu fiz, alguém que participou na semana passada, né? Quiser acrescentar algo, fique à vontade. Se não, pode ler para nós, João. É que qual poderia ter sido a causa dos vossos longos sofrimentos é mais pra frente. Aqui na tradução do Correct Page é Aqui poder. um mês depois da morte, né? Isso. Podeis dar-nos algumas explicações sobre o passado que deplorais? Agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis, gostaríamos de ter convosco uma conversa mais explícita. Poderíeis dizer-nos qual a causa de vossa longa agonia? Estivesse durante 3 meses entre a vida e a morte. Obrigado, meus bons amigos, pela vossa lembrança e pelas vossas preces. Como me foram salutares e como contribuíram para a minha libertação. Tenho ainda necessidade de ser confortada. João, não é essa questão. Você está lendo a lá em cima. É mais para frente. Ah, sim. 6 meses depois da morte? Deixa eu só confirmar Aqui, aqui. achei. Achei. Poderias dar algumas explicações sobre o passado que deplorais? Ah, meus bons amigos, estou pronto a confessar-me. Eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo sem piedade os sofrimentos da minha mãe, a quem chamava doente imaginária, por não vê-la acamada. Supunha que não sofresse e zombava da sua dor. Eis como Deus castiga. Olha que interessante, então, né? Aqui ela, no primeiro momento, né, quando Kardec tenta questionar ela, esse motivo de sofrimento, um dia após o desencarne dela, ela não conseguia tocar nesse assunto porque ela ainda estava muito traumatizada com tudo que havia acontecido e acabado de acontecer. E aqui ela já consegue falar com mais tranquilidade, né? Em outra encarnação, ela desfez, se portou de maneira indiferente com o sofrimento de sua mãe, o que fez com que ela sofresse tanto nessa encarnação. Passou aí por um período de sofrimento muito grande. Enfim, acho que pode ler a próxima e a gente comenta, João. A outra evocada, no caso, a próxima pergunta é 6 meses após a morte dela. Aqui no Kardecpedia está inclusive até junto, mas aqui é separado. Pode ler para nós, João, por favor. 6 meses depois da morte. Agora que um tempo bastante longo se passou desde que deixastes o envoltório terreno, tende a bondade de descrever-nos a vossa posição e ocupações no mundo espiritual? Resposta. Durante a minha vida na Terra, eu era o que vulgarmente se chama uma pessoa boa. Antes de tudo, porém, prezava o meu bem-estar, compassiva por natureza. Talvez não fosse capaz de um sacrifício penoso para minorar um infortúnio. Hoje, tudo mudou. Embora seja sempre a mesma, o eu de outrora se modificou. Ganhei com a modificação, ganhei com a modificação e vejo que não há nem categorias, nem condições além do meu mérito, além do mérito pessoal no mundo dos invisíveis, onde um povo caridoso e bom está acima do rico orgulhoso, que humilhava com a sua esmola. Velo especialmente pelos que se afligem com tormentos familiares, com a perda de parentes ou de fortuna. A minha missão é reanimá-los e consolá-los, pelo que me sinto feliz. Olha que interessante.
Um dos pontos principais que a gente destacou na semana passada foi essa característica, né? Inclusive até quem participou aí da reunião de quarta, a gente comentou sobre isso, né? É, que nós estamos muito próximos disso, né? Esses espíritos em condições médias. Já temos as nossas virtudes, que são percebidas tanto por nós como muitas vezes por outros, mas nós temos ainda os nossos defeitos. É que ela narra exatamente isso. Então ela tinha ainda os defeitos e a, que existiam ali nela e isso dificultava com que ela pudesse prosseguir. Mas naquele momento ela já entendia. Aqui, 6 meses após a evocação dela, ela já conseguia compreender o que estava acontecendo e o que a fez não progredir como ela poderia ter progredido até então. Então, isso, assim, eu acho que merece um destaque muito grande. E algo que me chamou muita atenção é que ela fala, né, de maneira geral, uma boa pessoa. O próprio Kardec diz isso. Mas, antes de tudo, amava meu bem-estar. E aí está a principal fonte do erro, né? Não é que a gente não tem que prezar pelo nosso bem-estar, de maneira alguma. Os próprios espíritos dizem isso. Temos que sim cuidar do nosso bem-estar, prezar por nós mesmos. Né? A gente não pode querer nos vermos em situações penosas optativamente, né? Quando a gente pode ter uma condição melhor, uma condição mais salutar. E aqui ela destaca isso, né? Que ela prezava mais pelo seu próprio bem-estar do que pelo bem-estar dos outros. Então, se ela pensa mais em si, ela pensa menos nos outros. E até lembrando aquela questão do livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, né, qual que é a característica mais marcante de evolução de um espírito? E os espíritos respondem que é o desinteresse pessoal. Então, quando o espírito ele consegue colocar o outro na frente de si mesmo, quando ele consegue pensar tanto no outro como em si mesmo. Então, ele faz pensando no outro, ele vive em prol do outro, sabendo que esse pensar no outro, consequentemente, trará benefícios para si mesmo. Mas mais evoluído ainda é aquele que pensa no bem-estar do próximo, sem nem mesmo se preocupar como aquilo vai acarretar para ele, se vai trazer benefícios ou malefícios na sua própria vida. Então ele faz pelo amor, por saber que é correto o agir virtuosamente. Então ele faz por ser certo, ele escolhe o certo por ser certo. A gente já falou aqui algumas vezes sobre isso. Então essa opção é a mais sublime de todas, é o fazer o correto porque se sabe que é correto, independentemente se teremos boas consequências ou más consequências com fazer o certo. Então é aquele que põe o correto acima de tudo, e o correto claramente está envolvido aí a caridade, o amor ao próximo, a dedicação ao próximo. E é interessante aqui porque a gente vê 6 meses depois, e até no primeiro mês ela já percebia isso, mas 6 meses depois já estava mais claro os defeitos que a fez até então não progredir tanto, como a gente destacou. Então ela coloca e já percebe com lucidez o que ela precisa desenvolver. Ela coloca, né, adquirir. Vejo que não há outras posições nem condições senão um mérito pessoal no mundo dos invisíveis. Então ali ela já conseguia notar que aqueles que se dedicam à caridade, eles são e estão acima daqueles que muitas vezes são ricos e podem até se dedicar à fraternidade em vida, mas que não se dedicam por inteiro, não se doam como deveriam doar-se. E aquele que é pobre e doa-se por inteiro, ele está acima desses que são ricos e não se doam por inteiro. Basicamente é isso, né? E ali o espírito, nesse momento de lucidez, ele vê, né, de maneira clara, é óbvio, tudo isso, todos esses pontos, né? E é aí que ele consegue, com mais clareza, se organizar e pensar e claramente também evoluir, porque ela percebe pontos e evolui naturalmente em pontos que antes ela não pensava dessa maneira. Então, aqui ela deixa claro, né? Agora ela percebe coisas que ela antes não percebia. Percebe defeitos que antes não notava. E, com certeza, né? A gente até falou isso na semana passada, ela é um espírito que, pelo que Kardec escreve, está muito próxima de se tornar um bom espírito. Já possui muitas características. Óbvio que ainda precisa evoluir para adquirir isso, mas já está muito próximo, já possui muitas virtudes. E, enfim. Mas o mais interessante, que mais me chama a atenção disso tudo, é essa percepção que a gente pode tirar desse caso em específico, dessa fluidez de características que há entre nós, espíritos medianos. Já temos as virtudes, mas ainda temos os defeitos. Basicamente, acho que é isso. Alguém quer comentar sobre essas duas perguntas? Algo que chamou a atenção? A Ana está quietinha. Tá bom, doutor. Você explicou muito bem. Tá ótimo. É isso mesmo. Pode
Ótimo, então podemos prosseguir. Vamos ler o que o São Luís vai falar sobre isso. Kardec vai questioná-lo referente ao retardamento da morte dela. Interessantíssima essa parte. Importante questão decorre dos fatos mencionados. Eila. Poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento em que a alma se separa do corpo? Aí vem a resposta do Espírito São Luís. Se essa questão fosse resolvida afirmativamente, sem restrições, poderia redundar em consequências falsas. Certamente, em dadas condições, um espírito encarnado pode prolongar a existência corpórea a fim de terminar instruções indispensáveis, ou, ao menos, por ele tidas como tais. Isso lhe pode ser permitido, como no caso que examinamos, além de muitos outros exemplos. De qualquer modo, esta dilação da vida não deixa de ser breve, visto não ser permitido ao homem inverter a ordem das leis naturais, nem provocar um retorno real à vida, desde que ela tenha atingido o seu termo. É apenas uma prorrogação momentânea. Entretanto, a despeito da possibilidade do fato, não se deve concluir pela sua generalidade, nem acreditar que dependa de cada qual prolongar por esse modo a sua existência. Como provação para o espírito ou no interesse de missão a concluir, os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permite prolongar de alguns instantes a manifestação material do pensamento. Os casos semelhantes constituem, antes, exceção, e não regra. Tampouco se deve ver nesse fato uma derrogação de Deus à imutabilidade de suas leis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma humana que, no último instante, tem consciência de sua missão, e quer, apesar da morte, concluir o que não pôde até então. Às vezes, pode ser também uma espécie de punição infligida ao espírito que duvida do futuro. Esse prolongamento de vitalidade com o qual tem necessariamente de sofrer. Perfeito. Olha que interessante, né, essa questão. Quando se lê, né, o começo do caso, a gente fica se questionando referente a esse fato, né? Como assim, o espírito, por vontade própria, conseguiu permanecer por mais tempo, né, aqui na Terra, estava ali decretado para que ele desencarnasse naquele momento, né? O corpo já não conseguia mais se manter por longo tempo e ele viria a desencarnar naquele momento e conseguiu ainda permanecer, como isso é possível, né? E aqui a gente vê o São Luís explicando que era muito comum que isso acontecesse. Então vem um caso e o Kardec vai propor essa questão para o espírito para que eles possam entendê-la. E o que o São Luís fala, e que talvez todos já tenham pensado, ou grande parte já tenham pensado nisso, é que é uma coisa rara de se acontecer, constitui exceção e não regra. Então, é uma coisa que pode sim acontecer, mas não vai acontecer, como o próprio São Luís disse, de maneira geral, né? Então, a gente pode ficar pensando, ele coloca que, no entanto, da possibilidade do fato, não se deveria concluir que ele possa ser geral, nem crer que dependa de cada um prolongar assim sua existência. Então, não é bem assim, né? É somente a gente querer que isso vai acontecer. Mas, ele coloca de duas maneiras, né? O que acontece em um aspecto fluídico, né? No aspecto material, é que o espírito recebe mais um suplemento de fluido vital. Isso permite com que ele permaneça por mais tempo encarnado. Mas o São Luís divide, né, em dois tipos de casos, que também provavelmente não são os únicos, mas de maneira geral ele divide didaticamente para nós. Um caso pode ser para aquele espírito que ainda precisa permanecer por mais um tempo para continuar o que ele precisa terminar, tem alguma coisa que ele precisa fazer e que está envolvido com a missão dele na Terra, então ele permanece por mais um tempo. Em outro caso, como é o caso aqui da Ana, é o caso de alguém que foi permitido, mas que algo está sendo uma espécie de prova ou expiação para ela, para que ela pudesse aprender com o sofrimento que ela passou nesses 3 meses que ela ficou a mais, né, aqui no planeta.
Então, foi algo que foi concedido, mas não como no primeiro caso de uma missão, né, para que ela terminasse algo. Mas para aqueles que têm, né, uma dúvida, para aqueles que têm essa dificuldade, como ela teve, esse prolongamento traz junto de si um sofrimento. Então, ela sofreu o tempo que ela ficou aqui. Mas é algo muito interessante, porque sempre a gente vê questões assim, a resposta em nossa mente, a primeira resposta, né, que depois virá e sucederá de outras, como aqui nesse caso, é que se aconteceu, é porque Deus permitiu. Então, se Deus permitiu, tem um porquê, né? Não é uma derrogação da lei de Deus. Não é Deus quebrando a sua própria lei. Não, isso também está na lei de Deus. E por isso ocorreu dessa maneira. Então, não adianta também a gente pensar, e por isso São Luís destaca isso, a gente pensar que quando estivermos para desencarnar, se a gente fizer muita força e tiver muita vontade, a gente vai permanecer aqui por mais tempo. Não. Primeiro, Deus precisa permitir. Então, se Deus permitiu, é porque tem algum motivo. E aqui o São Luís explicou 2 deles, como a gente acabou de falar. Então, é sempre essa questão que tem que vir. Se aconteceu, Deus permitiu de alguma maneira, tem um motivo por trás dessa decisão divina. Né? Não é por acaso, Deus não decidiu né, do nada e, enfim, ocorreu assim, sucedeu sem que fosse de maneira pensada. Tudo é muito bem pensado e arquitetado por Deus. Então, se acontece, é porque Ele permite. Mas Ele permite em raras exceções, raros casos, como esse aqui, o próprio São Luís destaca para nós, mas e isso é muito interessante, né? Porque o Kardec, ele era muito astuto com esse tipo de coisa. Então, ele buscava entender e ia exatamente nesses casos mais raros para ver como que os espíritos explicavam isso, né? Então, a gente pode ver que diversos casos aqui, dos espíritos em condições médias, e até nos outros, a gente vai ver mortes, às vezes, estranhas, ou que aconteceu um fato, um fenômeno diverso, raro, porque o Kardec queria esmiuçar esse tipo de caso, para entender como que isso se sucede, porque as mortes comuns, ele já sabia explicar, mas casos como esse são casos que geram dúvidas. Então, ele ia atrás disso com uma boa ciência, né, a fim de explicar todos os fenômenos que ela se propõe a explicar. A grande questão de uma ciência, quando ela se propõe a explicar algo, ela tem que explicar todos os fenômenos que ela está se propondo a explicar. O espiritismo não é diferente. Então, eu queria buscar sempre fazer isso. Alguém quer comentar referente a esse ponto? Esse estudo de casos me fez lembrar da história da Carinança. Eu li num livro do Chá, muitos anos, chamado Espinhos da Insatisfação. Então, ali ele conta, né, sobre a noite de São Bartolomeu, aquela matança entre católicos e protestantes, né? E que a rainha Catarina de França foi responsável, né, por aquele banho que tingiu as águas do Sena de vermelho, né? E conta que ela... Vou abrir aqui a câmera. Conta que ela, no seu leito de morte, já agonizando, ela teve essa injeção de fluido, vamos dizer assim, que sentou na cama, assim, de súbito, e arregalou os olhos e disse: meu reino por mais um minuto. Ela dava o reino dela por mais um minuto de vida. E já caiu morta para trás. Então, veja bem, ela ali deve ter visto, né, tudo que ela tinha feito durante toda a vida dela, e deve ter se arrependido, né? E queria mais um minuto de vida, não sei. Sei lá, não sei. Né? Aí é gente que já vai fazer as ilações. Mas é bonita essa história, né? Tanto aqui da Ana, como lá da Catarina, né? Interessante. Então, se a pessoa tem aquela vontade, ela recebe aquele influxo, né? Mas não tem como evitar a morte, né? Da morte negra, ninguém escapa. Nem o padre, nem o bispo, nem o papa e nem o douto. Essa é a nossa realidade. Esses versinhos eu sei desde criança e eu acho tão interessante, né? Da morte negra ninguém escapa, nem o padre,
nem o bispo, nem o papa e nem o douto. Todos nós temos que passar por ela, né? Por essa experiência. Nasceu, morreu, né, Ana? Não tem jeito. É isso aí. Pode até viver mais 1 minuto, mais 10, 1 mês, 3 meses, mas vai. É verdade, é muito interessante isso aí. A morte, como se diz, né, costuma se dizer, é a única certeza da vida, né? Então a gente vem com a certeza de que a gente vai embora e todos nós, né? Sem exceção, dos mais novos até os mais velhos, e esses primeiros que serão um dia os segundos, né? Serão os mais velhos também. É interessante isso aí que a Ana trouxe. E devem existir inúmeros casos, né, durante toda a história, semelhantes a esses, né, que tiveram uma prorrogação do momento do desencarne, às vezes por vontade própria, às vezes por permissão divina, né, e vontade divina naquele momento. Enfim, é muito interessante. Quer comentar alguma coisa, João? Claro, aqui tem uma observação de. Tem uma Do Kardec, né? observação. Do Kardec, né? Isso. Não vamos esperar para ler a Poder observação. sim. Não vamos esperar para ler a observação. Se ninguém quiser comentar, né? Mais nada. Se ninguém quiser comentar, né? Mais nada. O pessoal tá quietinho. Então acho que a gente pode ler a observação de Kardec. Vai ser muito interessante a observação. Poder sim ainda admirar a rapidez relativa com que se desprendeu esse espírito, tendo em vista o seu apego à vida corpórea. Deve-se, porém, considerar que tal apego nada tinha de sensual nem material. Tinha até mesmo o seu lado moral, já que era motivado pelas necessidades dos filhos ainda pequenos. Era, além disso, um espírito adiantado em inteligência e moralidade. Um grau a mais se poderia considerá-lo na classe dos espíritos felizes. Não havia, portanto, nos laços perispiríticos a tenacidade resultante da identificação com a matéria. Pode-se dizer que a vida, debilitada por longa enfermidade, apenas se prendia por um fio, e eram esses fios que ela queria impedir que se rompessem. Contudo, a sua resistência foi punida com a dilação dos sofrimentos inerentes à própria natureza da doença, e não com a dificuldade do desprendimento. É por isso que, concluindo a perturbação foi breve. Pode pausar aí, vamos comentar esse primeiro parágrafo. Muito interessante o Kardec fazendo a observação dele. A primeira coisa que já chama a atenção é o Kardec destacando que esse apego, e foi algo que a gente falou na semana passada também, esse apego ele não era de ordem material no sentido de um gozo material, de um prazer material, de objetos físicos. Não. Tinha até o seu lado moral, como o Kardec destaca, porque era motivado pelo interesse por seus filhos de tenra idade. Então ela se preocupava muito com eles. Mas, invariavelmente, era um apego material também, porque a preocupação dela não cedia espaço para a fé, não cedia espaço para Deus. Então ela se preocupava além da conta. E o outro ponto que o Kardec fala, que chama atenção também, que é perceptível desde a introdução, é que ela é um espírito avançado em inteligência e moralidade. E um grau a mais teria sido dos espíritos muito felizes. Então, como a gente bem pensou na semana passada também, né, ela já está próxima. Então, ela já tem os seus pontos muito bem desenvolvidos. Então, ela está próxima, ela soube bem sofrer, ela tem já as suas virtudes. Por isso que é interessante sempre destacar, quando a gente está vendo casos desse tipo, é que é muito fluido mesmo, pessoal. Tem essa mistura, né, uma mistureba de características entre nós. Então, cada um vai ter um tipo de característica, de evolução, e é muito difícil fazer esse tipo de definição, inclusive, porque precisa-se ter um conhecimento profundo das características do espírito, das virtudes e defeitos dele, para saber entender onde ele se encontra. Isso serve, inclusive, para nós mesmos. E o Kardec se questiona, né? Algo que chama a atenção dele é que ela não teve um período de perturbação longo, isso deixava muita atenção mesmo, apesar dela ter esse apego material. Ela não teve um período de perturbação longo, mas olha que interessante, né? E como os casos eles variam entre si. Então, isso aqui já é um outro tipo de caso.
diferente do que a gente está acostumado a ver, porque o que Kardec traz para nós lá no primeiro capítulo aí da segunda parte, chamada Passagem, que o espírito apegado à matéria, que viveu uma vida em prol da matéria, ele terá uma perturbação mais longa e um desencarne mais difícil, né? Então, é preciso com que se desenvolva e crie um desinteresse pessoal e se desfaça desses laços que se ligam, que prendem a nós a matéria, para podermos, então, ter um bom desencarne e, naturalmente, uma boa vida espiritual. E no caso dela é diferente, né? Ele coloca que não havia, portanto, nos laços espirituais a tenacidade que resulta da identificação com a matéria. Então não estava tão preso, porque o tipo de preocupação material dela era distinta. E a gente pode até pensar, e algo que a gente falou na semana passada, mais sublime do que outros tipos de preocupação material. Não tem como a gente dizer que se preocupar com, por exemplo, sua casa, com seu carro, é mais sublime do que se preocupar com o bem-estar dos filhos. De maneira alguma, porque a preocupação dela tinha um fundo moral. Né? Quando se preocupa com um prazer material, com um bem material, a gente está preocupado com ele em si, e simplesmente. Né? A não ser que haja um fundo moral por trás. Mas esses que têm um fundo moral como causa, eles tendem a ser um pouco superiores àqueles que têm somente por si só o desejo material de possuir, o desejo material de usufruir. Né? Esses desejos materiais, esse apego material, ele é naturalmente mais inferior do que esse tipo que ela tinha aqui. Pode falar, Marlene. Pode. Porque, nossa, eu fico pensando aqui, gente, ela era apegada aos filhos. Isso é uma responsabilidade. Toda mãe, né? Ainda mais se os meninos eram pequenos. Porque depois que cresce, aí cada um vai tocar seu barco mesmo. Mas eu me lembro, quando eu tinha os meus filhos pequenos, nossa, eu tinha, assim, se eu ia sair de carro, por exemplo, eu tinha um extremo cuidado. Porque eu pensava, gente, eu não posso morrer agora, não. Hoje eu não ligo, né? Porque é tudo barbado. Mas a mãe, quando tem os filhos pequenos, ela tem muito isso aí, porque ela sabe que no fundo, vai ser difícil alguém cuidar dos pequenos como ela. Por isso que ele fala que é um apego moral. Assim, sei lá, eu, na minha opinião, acho que nem é um apego, é uma responsabilidade, um compromisso, né? É claro que se tiver que partir, não pode relutar. Mas sempre que eu fico sabendo que morreu uma mãe, uma mulher que deixou filhos pequenos, eu me compadeço muito. Porque eu falo, esse espírito vai sofrer. Marlene, sinto a mesma coisa. Pode falar. Pode falar. Eu ia falar que eu sinto a mesma coisa. Eu não tinha mínimo de medo de morrer antes de eu ser mãe. Nada. Enfrentava qualquer coisa. Agora eu fico pensando, nossa, né? Se eu deixar os meninos pequenos, quem que vai olhar? E se eu e o Rogério morrer, quem que vai ficar? Ai, meu Deus do céu, não é desse jeito? Não é medo da gente morrer, mas é medo de deixar os filhos para trás. É um certo apego, sim, mas é igual você falou, é uma responsabilidade, né? Que parece que a gente tem. Até um certo momento da vida deles, né? E é uma coisa muito, acho que só quem é mãe mesmo para entender, né? Eu penso o seguinte, é apego sim, porque nós, como nós nos apegamos às coisas assim materiais, nós nos apegamos às pessoas também. Apegamos sim. Isso não é bom, saudável. Psicologicamente, não é saudável nos apegarmos às pessoas. E isso denota esse apego nosso. Eu posso dizer porque eu passei por isso, o Vitor sabe da minha história. Quando eu estive desenganada, né, que os médicos desenganaram, me deram 6 meses de vida, eu só pensava nas minhas filhas pequenas, elas já eram órfãs de pai. E eu não sabia que eu estava desenganada, mas eu sentia, né, que tinha dia que a morte passava bem pertinho de mim. Então, a gente fica mesmo em pânico. Eu ficava, a minha preocupação era essa. Mas isso é falta de fé, falta de acreditar na providência divina, porque Deus não desampara ninguém, não desampara. E nós passamos aquilo que nós
temos que passar, né? Só que eu não sei por que motivo, o próprio médico falava que era milagre, e eu estou viva até hoje. Passei por uma porção de percalços, talvez, falaram, olha, nós vamos te dar uma moratória, mas você vai ter que pagar uma porção de coisinha aí que você deve, né? Não sei também. Isso aí é suposição minha. Porque eu passei por muita coisa e ainda estou passando até hoje. Mas estou aí firme, não perco minha fé em Deus e estou tentando, porque eu toda a vida fui muito apegada às pessoas. Certo? Fui sim. E eu estou tentando me desapegar. Então, o que a psicologia recomenda para a gente? Que a gente deixe as pessoas irem e que fique conosco apenas o sentimento que nós nutrimos por elas, os sentimentos de amor que nós temos por elas, e não de apego, porque cada um tem seu caminho, cada um tem a sua trajetória. Então, nós temos que nos desapegar das pessoas também. Isso, Ana, eu acho lindo, mas na prática não funciona bem assim, não, principalmente quando a gente tem filho pequeno. Acho que depois que cresce, falando mas na prática é assim, eu não sei se é apego, mas é assim, é aquilo que a gente se acha mesmo, né? A mãe se acha. Será? Como que ele vai ficar sem mim, né? Como que eles vão ficar sem mim, né? É mais nesse eu passei, sentido. Cristiane, Na pele. Eu não conheço nenhuma mãe que fale, não, vou tranquila, né? Infelizmente, né? Eu acho que é na condição que a gente está aqui nesse planeta ainda. Às vezes mas a gente tem que já ir treinando esse desapego. Tem que ir, sim. Porque senão o sofrimento é grande. Tanto de cá como de lá. É verdade. Nessa pandemia, morreu a mulher, né? Ficou o pai, 2 crianças, né? Depois o pai morre também, né? Coitadinho desse menino, ficou sem pai e sem mãe. Mas, né, tem quem olha, acho que a tia deles estava cuidando deles. Foi aquele da advogada, né, dona Aurora? Morreu a advogada de Covid e o pai depois infartou, não é? É. Ah, é verdade. De fato, é muito duro, né? E nenhuma lição é fácil, né? E os espíritos também não nos dizem isso de maneira alguma, que será fácil para nós entender, muito menos praticá-las, né? Elas são de fato duras porque nós estamos mal acostumados ainda, somos imperfeitos, é natural com que estejamos mal acostumados. Mas isso que a Ana disse é muito importante, né? É aos poucos, é difícil, não é só esse ponto que a gente precisa desenvolver, esse é um de muitos, né? Mas esse desapego é aos poucos. Mas é o que a gente falou, né? A preocupação ela é justa, mas só que o problema é quando ela excede e acaba ocupando o espaço que a fé na providência tem que ocupar, né? E isso não só para nesse tipo de caso, né? Mas em outros casos, porque às vezes a gente se preocupa com outras coisas também, e a gente tem que libertar e deixar com Deus, né? Porque tem preocupações que a gente não consegue levar nas costas, que essas pertencem somente a Deus. Então entender tudo isso é muito difícil, é um estado de sublimidade, gente, alto isso que a gente está falando, né? Não é algo fácil de maneira alguma. Tanto é que se a gente vê alguém, como aquele disse, né, não conhece nenhuma mãe que fala isso. De fato, porque é difícil a gente encontrar. Eu vou dar até a dica, né, para mim e para todos. A gente encontrar alguém que diga isso de coração e se entregue dessa maneira, que a gente se agarra essa pessoa e busca aprender muito com ela, porque ela está bem desenvolvida para ter algo. Ô, Vitor, mas tem o outro lado também. Eu não é que eu desconheço, não, eu conheço várias mães. Que são aquelas que não estão nem aí com os filhos lá no fórum. E deixa pros outros, deixa em casa sozinho, sai, vai pra balada, não tá nem aí o que tá acontecendo com os filhos. Tem esse outro lado também, né? Então, assim, tem que ser isso, esse desprendimento mesmo, mas o desprendimento com amor, né? O desprendimento eu amo, igual a Ana falou, mas eu sei que não me pertence, né? E, então eu vou deixar livre, né? Diferente também do desprendimento. Vai que eu não tô nem aí, né? É isso aí, é o desprendimento com a virtude, né? O desinteresse virtuoso. Porque se for esse desinteresse aí, também tá errado. Mas é isso que a gente tá falando, né? É um estado de sublimidade muito grande, é difícil atingir isso, é difícil a gente ter esse desapego de fato, é difícil entender esses fatores, né? Acho que a gente desenvolve bastante isso em momentos de desencarne de pessoas queridas, né? Para nós, falando aqui para nós espíritas.
Porque é um momento em que a gente tem que deixar aquela pessoa aí, né? Entender, olha, finalizou o momento dela aqui, em outro momento nos encontraremos, né? Mas agora está finalizado, agora ela tem de ir e eu ficarei. Então, entender esse deixar ir, né? Entender que Deus quer que seja dessa maneira e deixar com que a pessoa vá em paz também, né? E esse é outro tipo de caso, mas existem inúmeros em que a gente tem que aplicar esse desinteresse que é tão difícil e tão sublime, né? Mas a gente conversando aqui, a gente consegue ter um leve sabor do que é esse desinteresse, né? Entender e imaginar pessoas tão desinteressadas e tão dedicadas à caridade, ao bem. Isso é muito sublime, é muito lindo de se ver. Então, por isso que eu disse, né, que se a gente conhecer alguma pessoa que seja desinteressada de tal maneira que a gente se agarre nela, porque a gente tem muito a aprender com ela, com o exemplo dela. E essas pessoas, elas podem estar em meios desconhecidos também, né? Não necessariamente essas pessoas serão pessoas conhecidas. Então, tem muita gente boa por aí, muita gente muito virtuosa, que às vezes é iletrado, que às vezes é desconhecido, que às vezes não tem amigos, e enfim, tem muita gente boa por aí. Mas é interessante porque aqui a gente tá vendo, né, e tomando conhecimento um pouco de algo que é tão sublime, que em algum momento de nossas vidas seremos tão virtuosos dessa maneira, né? Isso será algo natural para nós, como é para muitos espíritos já superiores a nós. Enfim, e aí, só para a gente finalizar aqui, né, o que a gente estava falando, e o que acontece, né, o Kardec está falando, os laços perispirituais que ligavam ela ao corpo, eles já estavam enfraquecidos por causa da doença. Mas, o que aconteceu foi que, quando ela quis impedir com que eles se rompessem, eles se fortaleceram de novo. Então, ela sofreu mais por isso. Então, houve mais sofrimento. Então, isso dificultou o desprendimento dela. Mas, a perturbação foi de curta duração exatamente pelo fato do tipo de preocupação que ela tinha. Então, ela não era uma pessoa pegada à matéria. E o próprio Kardec diz isso. Ela não se preocupava com gozos materiais, não se preocupava com bens materiais, de maneira alguma. A preocupação dela era única, era essa. E isso que fazia ainda com que ela não tivesse tão evoluída como poderia estar. Mas é muito interessante, assim, um caso muito específico, e com esses casos específicos a gente aprende muito. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa? Então, a gente se apega até aos animaizinhos, né, Marlene? Ainda estava contando a história de uma cachorrinha que eu tive quando eu era criança para Marlene esses dias. Eu tinha uma cachorrinha linda, linda, linda. E eu me apeguei, era pequena, criança, né? E essa cachorrinha morreu. E eu lembro que quando nós fomos enterrar, mas eu chorava tanto. Eu era uma criança, eu entendia pouco, mas era um amor tão grande que eu tinha por ela, um apego, mas eu chorava, chorava, e eu acho que eu fiquei até doente. Bom, passaram-se os anos. Há um tempo atrás, eu fui ler um livro chamado Um Romance Espírita, O Sonho dos Hibiscos, ou O Sono dos Hibiscos, uma coisa assim. Muito lindo, por sinal, o romance. E não é que tinha uma cachorrinha lá, igualzinha a minha na descrição, e com o mesmo nome. Ela chamava Tulipa. Nossa, eu não tive a menor dúvida. Eu voltei lá na minha infância. Mas eu chorava tanto, tanto, que eu tive que parar a leitura do livro. De tanto que eu chorei, meus olhos ficaram inchados, de tanto chorar, de sentimento de lembrar da minha cachorrinha. Aí eu sentia ela, eu falava assim, nossa, mas parece que a Tulipa está aqui comigo. É uma coisa assim, incrível. A gente se apega mesmo. Mas, Ana, se até Chico Xavier era pegado aos animaizinhos dele, chorava quando eles desencarnavam, né? Então, Imagina nós! você vê. Talvez eu penso que a linha divisória entre o apego e o amor, ela é muito tênue. Por exemplo, esse exemplo que a Ana deu, que ela chorou, nossa, eu também tenho meu cachorrinho, eu adoro, ele fica doente, eu quero cuidar, mas eu tenho essa obrigação com ele, né? Claro, está dependendo de mim, se eu não der o remédio para ele, se eu não cuidar, ele vai morrer antes da hora. E eu tenho esse compromisso e essa responsabilidade. Agora, é evidente que a hora que ele for, vou ficar triste também, eventualmente vou chorar,
Não quer dizer que eu não queira que ele cumpra o seu papel. Isso não, né? Isso eu acho que não. No caso da mãe, né, que foi o exemplo que eu citei, concordo, a gente não pode apegar, porque nada é nosso, né? Nem os filhos são nossos. Mas eu fazendo uma análise de quando eu era mãe de criança e mãe de adulto, é muito diferente. Eu continuo amando meus filhos? Lógico, claro que eu continuo amando, né? Querendo o bem deles. Mas hoje, se eu tiver que partir, se eu tiver não, né, gente? Bobagem, eu vou partir. E vou de boa. A gente já não tem aquela preocupação, né? Não, não tem, né, Ana? Não tem. Tem. Cada um faz seu jogo agora, né? Então, por isso que eu falei, às vezes é aquela responsabilidade que você pensa assim, claro que Deus provê, isso não resta dúvida, né, gente? O exemplo que a dona Honória deu, até conversei com uma pessoa relacionada a esse caso, acho que é esse caso que ela citou. Porque, olha, 2 crianças em pouco tempo, o pai parte, a mãe parte, é evidente que a vida dessas crianças vai ser muito diferente, né? Para começar, começa a briga da guarda, se são os avós paternos ou os maternos. As coisas não fluem muito bem. As crianças vão ter que passar por isso? Estava na trajetória? Sim, estava. Deus vai prover? Vai. Mas o que eu penso? Que esse espírito vai ter uma certa dificuldade quando sabe disso, porque realmente não é um espírito puro, né? É um espírito encarnado no planeta Terra, né? É nesses pontos que eu falo. Mas, claro, é um apelo, não tem dúvida, né? Mas é isso aí sim, Marlene. Eu não discordei de você, não. Eu só quis falar que a gente tem que já ir desapegando, né? Mas tudo tem sua fase, né? Tem a fase. Tudo tem sua fase. Quando E eles o certo são é a gente desapegar. pequenininhos, eles requerem esses cuidados, né? É, Que uma mãe preocupa, que outra pessoa talvez não vá dar, porque não tem aquele mesmo sentimento, né? É isso aí. Vocês falaram dos animais, né? Um dos meus gatos, ele tá doente, ele tá com um fungo. E a gente descobriu no começo, né, que começou a cair os pelinhos dele e a gente levou no veterinário e já tá tratando. Mas eu fiquei tão preocupado no começo porque é um fungo complicado de lidar, porque ele é chato. Né? É muito comum esse fungo dar em gato, porque é fácil deles pegarem. É um fungo que tem no ambiente, tem no jardim, é normal. Até ficou conhecido porque muitas pessoas que trabalhavam no jardim, em campo, eles pegavam porque pega na madeira, em espinhos, que fica nessa região. E eu fiquei tão preocupado, porque o médico falou, né, que pode matar o gato se não tratar, né, enfim. Mas a gente está fazendo tratamento. E aí vocês falaram, né, e eu conversei comigo mesmo, conversei com Deus e pensei, não, mas se Deus quer dessa maneira, que seja dessa maneira. Óbvio, se acontecer alguma coisa, se ele vier desencarnar, tá tudo bem, porque Deus quis dessa maneira, né. É difícil entender isso no sentido de que a gente fica com saudade, e a saudade, ela é boa, ela é natural, né. O problema e é isso que a Marleninha falou, né, o problema é quando ela excede. A gente já falou isso algumas vezes, eu já trouxe aqui, inclusive, o que Aristóteles fala sobre isso. É muito difícil, gente, definir a virtude, definir o que é mais virtuoso, definir, por exemplo, o que é virtuoso nesse tipo de situação, qual que é a linha que separa o apego do amor. É muito difícil, gente. Para nós, ainda imperfeitos, com a inteligência limitada, é muito difícil. Porque a gente tem... Aqui, gente, a gente está falando... Porque quando a gente separa didaticamente apego de amor, a gente sabe, são duas coisas diferentes. Mas e na prática? E na hora que a gente está lidando com uma situação real, igual eu acabei de dar o exemplo do meu gato, como é que eu lido com isso? O que é apego, o que não é apego? O que é amor, o que é apego? É muito difícil, gente. É o que eu disse, né? Que inclusive o Aristóteles fala, que a gente definir o que ele chama de mediania, que seria esse equilíbrio da virtude, a gente definir isso é tão difícil quanto definir com quantos grãos de areia se faz um monte de areia. Então é muito difícil mesmo, porque assim, a gente, e é normal, e ele inclusive fala isso, é normal com que nós erremos, porque nós não temos ainda a capacidade, e ele não fala nesse sentido de evolução, né, mas que nós não temos capacidade de fato de muitas vezes acertar em cheio. Então é mais comum com que nós passemos perto do acerto.
Mas Deus leva isso em conta. Como é que ele pode cobrar algo que a gente ainda não tem capacidade intelectual suficiente para realizar? Então ele leva a partir do que a gente tem capacidade. Então se eu tenho capacidade de discernir até certo ponto e faço de maneira correta até certo ponto, isso está sendo levado em conta da melhor maneira possível, porque eu não conseguia fazer mais que aquilo. Então a gente tem que fazer o esforço, não é porque a gente é incapaz que a gente não tem que fazer o esforço, né? Simplesmente deixar largado, né? Não sei diferir de maneira absoluta ali, eu vou largar a mão. Não, vamos buscar o máximo possível, até onde eu consigo diferir o que é apego aqui no meu sentimento e o que é amor, e buscar soltar esse apego, né? Desinteressar disso, deixar isso embora. Então é difícil, mas esse é o trabalho que a gente tem que trilhar para a evolução, né? Quer comentar, Ana? Eu só quero te perguntar, eu esqueci, quais são mesmo, eu não guardo, eu esqueço, as virtudes cardeais, segundo Aristóteles? Também não sei, Ana, não lembro. Eu cheguei a ver isso, mas eu não lembro de cabeça. Não sei te dizer. Isso Tem que é a pesquisar. temperança, né? Ele, Temperança, sim, ele coloca o temperança, resto eu não. mas eu não me lembro também. Já faz um tempo já que eu estudei Aristóteles. Não me lembro agora. Talvez se fosse no momento que eu estivesse estudando, eu teria mais fresco em mente. Eu nunca consigo guardar. São quatro, né? Que ele chama de virtudes cardeais. Sim. Só que eu não consigo guardar. Não, mas depois a gente pesquisa, se você quiser até mandar lá no grupo. Enfim, eu acho que a gente pode finalizar aqui, João, se você quiser ler esses 2 últimos parágrafos, que a gente finaliza. E aí semana que vem a gente começa os espíritos sofredores. Vamos começar. Semana que vem vai ser uma semana intensa, porque os espíritos sofredores tem hora que a gente se identifica bastante com eles. A partir de sexta vão ser nossos colegas. É isso aí. Vamos finalizar aqui. Um fato igualmente importante decorre desta evocação, bem como da maior parte das que foram feitas em épocas diversas, mais ou menos distantes da morte. É a transformação gradual das ideias do espírito, cujo progresso se traduz, não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais justa das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, portanto, um fato demonstrado pela experiência. A vida corpórea é a demonstração prática deste progresso, das suas resoluções, o crisol em que ele se depura. Desde que a alma progride depois da morte, a sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, visto que a fixação definitiva da sorte é, como já dissemos em outra parte desse livro, a negação do progresso. E não podendo coexistir simultaneamente as duas coisas, resta que tenha a seu favor a sanção dos fatos e da razão. Olha que interessante isso aqui, pessoal. O que ele está falando, basicamente, às vezes a gente vê pessoas com essa dúvida, né? Será que o espírito progride quando ele desencarna? Progride muito. Né? O que acontece é que encarnado ele vai pôr isso à prova, mas o espírito progride muito. A gente viu aqui, está estudando o caso já faz um bom tempo, a gente viu diversos casos de progresso intelectual do espírito, de percepção, de lucidez. Então, o que Kardec coloca aqui, quanto mais distanciado, aparentemente, alguns espíritos mais lúcidos ficam, mais esclarecidos ficam, porque eles buscam se esclarecer. Né? Não é também um dom divino, do nada eles se esclarecem. Não, eles buscam se esclarecer. Há também uma clareza intrínseca, uma clareza inata ao processo do desencarne. No caso, quando a gente vive uma vida espiritual, fora da prisão da matéria, a gente tem mais lucidez, que é natural do espírito. Mas essa lucidez é diferente dessa lucidez que o Kardec está falando aqui, porque ele está falando de uma lucidez intelectual, de esclarecimento intelectual. Tem aquela lucidez em que somos mais capazes de perceber as coisas, o espírito tem, naturalmente, tem seus instrumentos, entre aspas, né, instrumentos mentais, mais capacitados, como se está desencarnado, diferente de quando a gente está aqui. Então a gente tem uma visão limitada, uma lucidez limitada por causa da matéria. Mas o que o Kardec está mostrando aqui para nós é que há um progresso considerável quando o espírito desencarna e quando ele se dedica a estudar e se esclarecer. No caso desse espírito não é diferente. Inclusive, ela própria diz, salvo engano, de que ela se dedicaria para ser espírita na próxima vida. Porque quando se desencarnou, ela, por mais que conhecesse o espiritismo, mas o próprio Kardec diz, o espiritismo não marcou a alma dela, não trouxe uma impressão muito grande. Mas quando desencarnou, ela percebeu a grandeza e a sublimidade do espiritismo. E diz que buscaria ser espírita na próxima encarnação porque percebeu os fundamentos que o espiritismo proporciona para a vida do homem. Faz com que ele tome ações distintas,
ações sublimes e viva uma vida moral e correta, né? Reta. Enfim, e aí o Kardec coloca, né, que o espírito progride, seu destino não está irrevogavelmente fixado. O que ele quer dizer com isso? Não é igual, por exemplo, se tem predominantemente na justiça humana, né? Então, o indivíduo comete um crime, ele é preso e tem uma sentença declarada e ele tem um tempo de sentença. Então, ele vai cumprir tal tempo. Óbvio que existe hoje em dia, né, conforme às vezes ele trabalha, faz tal coisa, ele sai antes. Mas o que a gente está falando aqui é que a justiça de Deus é perfeita. Deus conhece o íntimo do indivíduo. Então, conforme ele vai se arrependendo, se prontificando a mudar, estudando, se dedicando, evoluindo, a sentença dele vai mudando. Então, ele já não sofre dos mesmos sofrimentos que antes. Então, é algo que vai mudando porque Deus consegue conhecer o nosso íntimo, coisa que a justiça humana nunca conhecerá, né? Às vezes, um indivíduo pode se passar que melhorou, que se arrependeu, mas, na verdade, de maneira alguma, chegou nem perto disso. Então, isso é muito interessante. O que o Kardec coloca aqui é que as duas coisas não podem coexistir. Que as duas coisas? Ele progredir enquanto desencarnado e ele ter uma sentença fixa. Ou é um ou é outro. Ou ele progride, ou ele tem uma sentença fixa. E como os fatos e a razão mostram que ele progride, logo não há sentença fixa. A sentença vai se modificando conforme o espírito se desenvolve no plano espiritual. O espírito se esclarece, e quantas vezes a gente já viu isso, e a gente vai ver mais ainda nos espíritos sofredores. Espíritos que vêm em estado de sofrimento, passando por perturbação, recebem as preces, começam a esclarecer, e o sofrimento vai aliviando, aliviando, aliviando. Em algum momento ele está em um bem-estar. E aí ele começa a se posicionar para conseguir evoluir e pensar na sua próxima encarnação, se dedicar ao bem. É isso, pessoal, basicamente, né? O espírito progride enquanto desencarnado e progride muito. A gente terminou, né? O tempo passou. Alguém quer comentar alguma coisa para a gente finalizar? Por exemplo, quando a Ana fala lá da Rainha Catarina, é claro que ela não fez aquele boom de transformação, mas provavelmente ela deve ter se tocado em muitas coisas, né? Em muitas coisas que vão favorecê-la, né? Vão favorecê-la? Não, favoreceu na época, não sei como que tá. Né? É verdade, cada instante para Deus conta, né? É melhor que o espírito se arrependa por um segundo que seja dos erros cometidos do que ele desencarne ali endurecido, né, no erro. Então, se ele se arrepende por um segundo que seja antes de desencarnar, isso já conta demais para Deus. A gente viu o caso do rapaz que passou, né, o doutor, que passou por uma doença, sabia que ia desencarnar, viveu momentos melancólicos antes de morrer, mas 3 meses antes de desencarnar, ele se convenceu da existência de Deus. E isso trouxe alívio para ele. Então, ali ele já começou a receber os benefícios da submissão à vontade divina, e quando desencarnado, ele percebeu que sofreria muito mais se tivesse permanecido endurecido. Então, Deus conta cada instante, gente. Cada instante de melhora, cada instante de pensar em acertar, cada instante só de pensar em se melhorar, cada instante que pensamos no bem, tudo isso conta para nós. Assim como quando a gente pensa no mal, quando a gente pensa no egoísmo, no orgulho, isso também conta negativamente. E a gente recebe sanções por causa disso, naturalmente. A lei divina funcionando a todo instante, incessantemente, né? Sempre. Enfim, acho que é isso, né?